Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha direita, Giovanni Claudino. Feliz demais, João, por mais um episódio. E o de hoje vai ser bom, tá? O quê? Não, antes de a gente começar, nós já estamos pegando fogo. Tá? Isso. Tá, fica aí. 10 minutos foi o suficiente para nós queimar aqui. Tá. Imagina uma hora. Não, vai ser fogo. E imagina as próximas que virão com ele. E eu vou falar uma coisa. Sempre tem... O tempo tem ficado curto, né? Tem ficado curto. O Dave Leonardo teve que sair correndo pelo banheiro. Cara, ele não conseguiu botar um banheiro aqui ainda. Calma. Mas já teve ideia de botar um pinico embaixo, né? Sim, também. Vai ter um pinico, vai ter garrafa de água, vai ter um lanchinho ali. Isso. Tá com fome, come, bebe e faz xixi. No último episódio, o Dr. Rodrigo Assunção, falando de TDAH, nós saímos tudo agarrado, parecia uns Homem-Aranha aqui dentro. E já hoje... com receita na mão, né? Sim, com receitinha na mão, amarela, hein? Na próxima que ele vir, ele vai sortear uma amarela e uma azul, tá? Então você fica aí só na tragédia. benção. E hoje vai ser um papo incrível, segura aí. Daqui a pouquinho você vai saber quem tá com a gente. E por que vamos gravar? Porque tem pessoas que continuam nos abençoando, John. Graças a Deus. Acreditando nesse negócio aqui. Boa. Que tem abençoado muitas vidas. A gente está em algumas rádios e em todas as plataformas digitais. E o Belas Artes é uma escola maravilhosa aqui em Joinville, no sul do país. Sim. Que patrocina esse evento aqui. Também dá o Marco Autopeças. Aliás, só falando do Belas, agradecer ao Natan que veio em pessoa hoje. Hoje em pessoa, né? Veio enrolar para mexer na câmera para dar um abraço nos convidados. Não, isso aí lá atrás ele já disse assim: ó, eu quero ver ele. Sim. Eu falei, mas um abraço, Natan. Nunca veio, tá? Mas quando é alguns nomes específicos, aí ele vem. Nesse momento já tá outra pessoa lá. Ele já sumiu. Ele já abraçou, não precisa mais. Exato. Mas um abraço pro Fábio também, abraçou, nosso técnico pegou aqui. O contato e sumiu. Acabou. Tá. Ele só vem assim, tá? Quando é eu e tu, ele nunca veio. Tá? Dá o Marco Autopeças. Boa. Pela chave em cima da mesa, eu percebi que eles têm peça pro meu carro. Tá. Pro teu novo não tem. Tá. Não tem. E pro importado dele tem, tá? Tem. Tem. A Dalmarco vai ter? Marco Autopeças. Benção. Tem peça para todos os carros. Menos pro teu, que é carro zero, lançamento. Pronto, não. É difícil, tá? Dona Coisas e Tal. Dona Norminha, maravilhosa, tem nos abençoado. O Workplace, em nome do nosso Ricardo Caldeira, o capelão mais bonito da cidade. Aliás, nós estamos no... É verdade, capelão, né? Capelão. Glória a Deus pela sua vida. Estamos no Setembro Amarelo. E o Luiz Ricardo Caldeira vai estar aqui com a gente compartilhando também um pouco sobre temas tão importantes, né? Da prevenção do suicídio. Falamos um pouquinho ontem também. Hoje vai englobar também uma boa parte também emocional. Acho que vai ser muito importante para a sua vida. Vai ser. E a Agência 47. Sim. Que é a que comanda e cuida de todas as nossas redes aqui do Santo Podcast e faz todas as edições, gera conteúdo. E se você tem uma empresa, você precisa conhecer a Agência 47. Então a empresa tem que faturar muito dinheiro para contratar, porque agora já estão num patamar diferente. Tá? Olha, não. Deus tem abençoado, graças a Deus. Tá? Não, vamos. Os caras vão acreditar, tá? E eu tô criando isso, tá? Tá. Tu não vai esquecer de mim no caminho. Eu tô notando. Eu tô criando um patamar que assim, daqui a pouco o Luciano Hang vai te ligar. O pessoal lá... Deixa ligar, estamos aí preparados para o que o Senhor tem para nós, tá? Giovanni, nós estamos recebendo hoje... Tá, um cara incrível, tá? Não, maravilhoso, irmão em Cristo. Né? Que é importante. Isso é maravilhoso porque ter esse tempo de mesa, como a gente já teve com diversos pastores na cidade, irmãos experimentados na fé, experimentados no Senhor, é uma alegria, um privilégio para nós, né? Então, e é sempre bom quando os irmãos vêm desarmados, sabendo que dependemos apenas do Senhor. Então, você que acompanha todos esses 2 anos do Santo Podcast sabe que a gente nunca priorizou relevância de convidado, porque o conteúdo emana das Escrituras. Então, nós não somos um podcast que precisamos de grandes nomes. Nós precisamos de irmãos que se debruçam diante do Senhor, que deixam a palavra de Deus falar, o Espírito Santo falar através deles. E isso é muito bom. Mas, ainda assim, o Senhor tem trazido pessoas de relevância no Brasil e nós somos gratos a Deus por isso. Então, que você seja abençoado, porque tem esse conteúdo gratuito para você. A gente não cobra nada e você sabe disso.
puramente para usar as redes sociais, aquilo que o Senhor deixou para nós. Paulo com certeza usaria muito as redes sociais, estouraria. Paulo estaria no TikTok com certeza. Certeza. E uma dancinha e outra, ele com a palavra. Ele com a palavra. E tráfego pago também, que é para chegar no coração daquele que precisa. Tá? E nós, como ele mandou imitar ele, a gente faz isso. Claro, né? Estrategicamente. O convidado hoje vai estar no TikTok lá. Esse ele não sabe, não fala isso. Fala no final. Rebolation, ele lá com a palavra. Ele é um criador de planejamento estratégico na prática, faz parte da Febracis Joinville, mentor de um método incrível, Giovanni, programa de crescimento empresarial 10 em 12. Ele falando um pouquinho para nós aqui, já quase botamos essa mesa para tacar fogo na mesa, tá? Influencia muitas pessoas, relevante no Brasil. Temos a honra e a graça de ter aqui em Joinville. E a honra e a graça de Deus de ter ele aqui no Santo Podcast. Eu estou falando de Thiago Zanini com a gente aqui. Deus abençoe, meu irmão. Que alegria, amém, que honra recebê-lo no Santo Podcast. Gratidão, gente. É sempre bom tirar um tempo de mesa para falar sobre aquilo que interessa. Isso. Né? Afinal das contas, não falta tempo, né? Verdade. Não falta tempo, falta prioridade. Inclusive, isso é uma coisa que tem mudado a minha vida, entendeu? Cara, quando a gente coloca as coisas numa ordem de prioridade, é impressionante como o resultado chega. Eu sempre falo para as pessoas, porque eu dou mais tempo para o trabalho do que para Deus. Ok, mas você tem colocado Ele, de fato, como mais importante. Qual a roupa que você ora? Quando você senta, qual é a atenção? Qual o tanto de V0 que você tem para Ele? Eu não estou falando sobre quantidade de tempo, estou falando sobre qualidade de tempo. E essa mesa aqui tem qualidade de tempo. Eita! Já começou bem, tá? Mas eu vou lá falar no teto já. Isso, lá na tampa já. Tiago, conta pra gente um pouquinho, para quem ainda não te acompanha. Fala um pouquinho sobre você. Eu falei bem superficialmente, mas ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Thiago Zanini. Acho que a maneira que mais... o trecho que mais me representa é que eu não sou um filho amado, eu sou um filho mimado de Deus. Cara. Sabe aquele que pede, esperneia e recebe? Sou eu, cara. Sabe aquele que se esforçou para dar errado, mas Deus separou e disse, cara, sou eu. Vou fazer dar certo. Vou fazer dar certo, né? Pura graça. Pura graça. Sou o esposo da Rivane, pai de 3, meus 3 profetas, José Pedro, de 8 anos, Maria Helena de 2, Maria Liz de 10 meses. Deus me apresentou com uma família linda, abençoada, um resgatado pelo amor de Cristo. Apaixonado por pessoas, apaixonado por pessoas. E aí no trajeto da conversa eu explico por que eu fui para o mundo dos negócios. Né? E com algo gigantesco que arde no meu coração, que são casamentos. Sou apaixonado por casamentos. Para mim, o maior projeto, o contrato mais valioso que existe na face da Terra. Né? E em meio a tudo isso, né, em meio a esse propósito inteiro, Deus me colocou para ser franqueado da Febracis. Então, sou franqueado da Febracis Joinville. 5 anos e meio vim para cá, para a cidade. Estava até falando com o Giovanni antes de começar. Ele falou, por que Joinville? Eu disse, você quer a história verdadeira ou que faz sentido? Por que faz sentido? Não é verdade. A verdadeira não faz sentido nenhum. Foi obediência. Eu vim para cá e hoje sou franqueado também de Chapecó. Sou franqueado de Natal também, a minha cidade de Natal. 9 anos depois estou abrindo Natal. Né? Demais! E mentor do programa de crescimento empresarial, onde o Paulo separou o time que fez ele ir para o meio BIP que ele fatura hoje. Né? E especialista em planejamento estratégico. Né? E o planejamento estratégico, ele marca a minha utilidade em Cristo. É impressionante, né? Isso, como assim? Durante um bom tempo da minha vida, eu me achei um ET, cara. Porque ardia família no meu coração, ardia casamento no meu coração, e as pessoas sentavam na minha mesa, e quando elas sentavam na minha mesa para falar sobre a vida delas, dava 5 minutos, eu estava falando sobre o negócio delas. E eu disse, meu Deus do céu, como eu sou dinheiro. E eu me culpava por isso. Me causava dor. Me culpava. Será que isso é da nossa cultura ou não? Eu acho que está muito mais relacionado ao nível de consciência, entendimento e intimidade que você tem. Ótimo. Deus não faz ninguém de bobo. Verdade. Ele não vai te dar algo para você saber que não vai usar. Inclusive, uma vez eu escutei, numa turma de formação em coach que eu ministrei, a ficha que caiu para um aluno, eu peguei para mim, eu carrego com ela até hoje. Deus não me deu recursos desnecessários. Se Deus te der um recurso, não é para fazer de bobo. É para que você o use. É para que você use.
Verdade. Por quê? Porque todo recurso apresentado gera uma expectativa. Uma expectativa não realizada gera frustração. Será que Deus me desejaria frustração? Opa! Esse não é o meu Deus. Boa. O meu Deus é o que lança expectativa e ele lança cumprimento. Ele não é homem para não cumprir. Ele é fiel. Ele vai cumprir, desde que você use os seus recursos. E a especialidade em planejamento estratégico foi, se eu ser sincero, brotou. 10 anos atrás eu comecei a estudar isso. Tem a ver com o resgate do relacionamento com meu pai. Meu pai foi um grande executivo, eu fui para uma vida bem diferente. Né? Mas o resgate do relacionamento, quando eu aprendi sobre honra, eu herdei o interesse de estudo que ele tinha. Mas eu só falava sobre negócios. E eu dizia, Deus, mas meu coração arde com famílias. Por que eu só falo sobre negócios? E literalmente eu passei um período da minha vida onde eu dobrei o joelho para entender isso. Eu dobrei o joelho para entender isso. E eu comecei a me conectar com muitos casais. Eu já me conectava com muitos casais. Eu tinha um ministério. Né? Eu já tinha revelado esse ministério para mim. Só que olha só. 3 grandes motivos pelos quais os casais dizem se separar. Uma crise profissional, uma crise financeira ou uma crise existencial. Dificilmente você vai ver alguém que se eu me separei porque o amor acabou. Não. Ou o estopim é uma crise profissional, uma crise financeira ou uma crise existencial. Caramba. Isso a gente trabalha dentro do planejamento estratégico. Se eu tiver que fazer homens e mulheres mais ricos para que os casamentos deles sejam mais sólidos, eu faço. Sim. Se eu tiver que fazer pessoas mais felizes profissionalmente para que os casamentos delas não acabem, eu faço. Se eu tiver que fazer as pessoas entenderem a identidade empresarial, porque a identidade empresarial não é a identidade do dinheiro, é a identidade da utilidade. Boa. Eu faço. E os casamentos não se acabam. Missão cumprida. Check. Obrigado, Deus, você me revelou por que eu só falava de negócios. Ei, joelho no chão. Deus fala, Deus responde. Que da hora. Deus responde. E aí, existe uma... Lembra que eu falei de ordem e prioridade? Sim. A minha casa é muito clara. Deus, casamento, filhos e negócios. Ótimo. Deus, casamento, filhos e negócios. Se o meu filho pede uma coisa, eu me levanto para fazer, no meio do caminho a minha esposa pede outra, eu paro de fazer o que meu filho pediu e eu vou fazer o que minha esposa pediu. Perfeito. Ordem de prioridade. Eu não estou falando quantidade de tempo, estou falando ordem de prioridade. Nós temos 2 bebês em casa. É óbvio que eles tomam tempo. Eu tenho uma jornada de trabalho estendida. É óbvio que eu não tenho tanto tempo, mas eu tenho qualidade de tempo, prioridade no atendimento. Isso fala sobre a ordem com que você coloca as coisas. Isso é tão interessante, Thiago, porque eu trabalho também, tenho uma empresa, mas eu sou da comunicação em Joinville. E um dos ouvintes que foram lá me visitar e conversar comigo no estúdio falaram o seguinte: olha, tava com o filho, né? A moça veio buscar o brinde com o filho. Eu falei, poxa, que legal. Ela disse, isso aqui é pra vida toda, né? E eu sabia que ela era casada porque ela falou que o marido estava no carro. Eu falei, né? Que maravilhoso, né? Ela é sempre assim, meu filho, depois o maridão. Não. Daí eu falei assim, mas você tem ele por meio de um casamento. Desse casamento, de um marido, né? E eu não queria entrar, mas sabe quando vai mais forte do que vocês? Porque tô ali no trabalho. Aí ela parou. Não, sim, é porque filho é pra vida toda, né? Eu falei, mas casamento também é pra vida toda. Eu acredito assim, né? Eu já dei aquela quebrada, né? Porque as pessoas... Mas isso levantou essa bola gigante que você tá falando de prioridades em que o filho, as pessoas têm a ideia de que eu vou sempre ser pai, mas eu nem sempre vou ser marido, então. Ou eu posso trocar essa função, eu posso trocar. Filho, ele é meu e vai ser para sempre. E essas pessoas têm essa mentalidade de que o relacionamento ele pode ser alternado. Então eu coloco o filho, que é algo que saiu de mim, e crer nesse vínculo maior do que... Sabe uma coisa que eu tenho falado e eu tenho pedido para as pessoas tomarem muito cuidado? Acho que todo mundo já ouviu falar. Defina seus inegociáveis. Defina seus inegociáveis. Defina seus inegociáveis. Porém, lembre que para cada inegociável que você define, tudo ao redor tem que ser negociado. Porque a única forma de você manter um pilar engessado é você movimentar tudo que tem ao redor para não mexer dele. Isso dá um trampo. Isso dá um trampo, irmão. Isso tem tudo a ver com a palavra que a gente vai falar hoje. Tá. Mas olha só. Cara, eu defini uma ordem de prioridade.
Eu defini uma ordem de prioridade. Sim. Né? Só que olha só, quando eu coloco as coisas no lugar certo, quando eu cuido do que eu tenho que cuidar, Deus cuida do resto. Deus cuida do resto. É isso. Quando eu cuido do que eu tenho que cuidar. E aí, eu entendi a diferença entre estar posicionado e estar hiperposicionado. Quando eu estou bem posicionado, eu ocupo o meu lugar. Quando eu estou hiperposicionado, eu ocupo o meu lugar e o lugar de alguém ou de algo. E é um problema. Isso é um baita de um problema. Quando uma mãe assume um papel perante os filhos, eu não estou dizendo que, mas eu estou assumindo o papel de mãe, fora da ordem de prioridade. Você ocupou o seu papel no tempo errado. E há um tempo certo para todas as coisas. Meu Deus do céu. É isso. Se você atende, se um homem atende o filho antes da esposa, ok, você fez o papel de pai no tempo errado. E há um tempo certo para todas as coisas. Caramba. E há um tempo certo para todas as coisas. E aí eu entendi que se eu cuidar das empresas, se eu cuidar dos negócios, porque negócios não é sobre dinheiro, negócios é sobre utilidade. Boa. Inclusive, qual é o primeiro nome da empresa? Razão social. Ok. Em que momento da história a gente perdeu a consciência e botou a razão social da empresa às nossas iniciais? Por quê? Porque a razão social da empresa sou eu? Não, a razão social da empresa é para aquilo que eu sirvo para a sociedade. Eu cometi esse erro, Tá. Eu cometi esse erro. O nome das minhas empresas são a minha inicial. Eu declarei pro mundo que a razão social da minha empresa sou eu. E aí as pessoas começaram a se machucar com o tal do egocentrismo. E elas saíram do egocentrismo para o eucentrismo. Tá. Ok, eu tiro meu ego do meio, mas eu coloco a minha figura no centro do mundo. Cara, sai. A figura do centro do mundo é Cristo, não é você. Sai desse papel, sai desse papel, sai desse papel, sai desse... Esse lugar é pesado. A cruz que ele carregou é muito maior do que a minha. Sai desse lugar, que esse lugar é pesado. É dele, né? E aí eu entendi que, poxa, se eu cuidasse dos negócios, esse é o meu papel, essa é a minha razão social. Caramba. Razão social, essa é a minha razão de ser. Ok? Eu quero fazer você ganhar mais dinheiro. Para que o seu casamento nunca acabe. Para que você tenha tempo para os seus filhos. Quer ver uma coisa que mudou na sociedade? Eu me arrepio falando disso. Existe um papel sacerdotal do homem, que é de levar a família para a igreja. Esse papel não é da mulher. Sim. Esse papel é do homem. Por que cada vez mais mulheres pedem para que a família vá para a igreja? Será que tem tantas feministas assim como se fala ou tem poucos homens posicionados? Boa! É isso, meu irmão. Será que tem tantas feministas ou será que tem poucos homens ocupando o lugar que tem que ser ocupado? E eu entendo isso, não é por maldade. Sim. É por uma natureza provedora. Porque eu acabo fazendo jornada extra para prover a minha família daquilo que eu entendo que é o mínimo. E bingo, se eu fizer profissionais mais eficientes, eu tenho pais que têm tempo para ocupar o lugar deles. E além de eu ter casamentos seguros, eu tenho filhos bem criados. E isso vai para um rol de consequências, de sintomas que a gente ceifa, como homossexualismo, feminismo, que a gente ceifa porque a gente faz as pessoas terem razão social. Que é isso? Isso é planejamento estratégico, meu amigo. Por isso que eu sou apaixonado por isso. Meus irmãos, então, você que achou que a gente já tá... Não, meu Deus, que coisa boa esse... Nós nem começamos, irmão. Agora nós vamos ter que se virar pro tempo que sobrar. Giovanni, para não ficar nas nossas palavras, como diria o pastor Aldo Galina... Tô te queimando. Eles querem trazer o homem aqui, pô. Mas ele vai trazer, né? A gente tem um texto bíblico, né? Só para dizer que não ficou só nas nossas palavras, já que o convidado trouxe a Bíblia e a gente não, tá? Sim. Não, ele é crente, a gente King não. James. Não quer Bíblia, né? Crente, né? Vamos lá. Ó, ali em Lucas 14, 28, diz assim, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quer que eu continue? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém. Tiago, olhando esse texto, o que te salta aos olhos?
Acho que a primeira coisa que me salta é que eu acredito veementemente que o mundo é dos intensos e intencionais. Eu acho que a gente tem um grande I ao quadrado na nossa vida. Eu preciso ser intenso e eu preciso ser intencional. Intenso está ligado à capacidade de energia que eu coloco, certo? E embora a passagem fale sobre dinheiro, nós temos que lembrar, nós temos 3 recursos universais. Tempo, energia e dinheiro. Tá. Para lidar com 3 certezas na nossa vida, seja no mundo dos negócios, seja no casamento, seja na nossa vida ministerial. 3 certezas. Quais são as 3 certezas? A crise vem, a oportunidade também, e eu nunca sei quando elas chegam. 3 recursos para 3 certezas. Tricotomia. Para outro assunto. 3 assuntos, 3 certezas e 3 recursos universais. Quando Deus fala sobre dinheiro, ele fala sobre recurso. Ele fala sobre recurso. Ele fala sobre recurso. Então eu preciso ser intenso. E as pessoas se lançam de maneira intensa. É fácil ser intenso. Tá. É fácil ser intenso. Mas ser intencional versa sobre o nível de intimidade que você tem. O nível de clareza que você tem do pai que você tem. Isso está ligado à orfandade e senso de paternidade. Tá? Mas vamos mais a fundo. Vamos mais a fundo isso. Olha só. Aquele que não planeja não sabe o que constrói. Perfeito. Aquele que não planeja, que não calcula, não sabe o que constrói. Aquele que não sabe o que constrói não é capaz de pedir. E aquele que não pede não é atendido. Aquele que não pede não é atendido. Então, olha só. Nós somos intensos, nós somos intensos e intencionais, certo? A intensidade fala o nível de tempo, energia e dinheiro, a quantidade de recurso que eu invisto. E a intencionalidade é naquilo de que maneira objetiva eu peço. Tá. Mas olha só, olha isso. 95%, isso é um dado estatístico sobre empresas, ok? 95% das empresas quebram por estratégias ruins, estratégias boas não aplicadas ou simplesmente por não tê-las. Esse terceiro fator, simplesmente por não tê-las, representa a grande maioria dessas 95%. Eu estou falando que a ausência de planejamento, a ausência de estratégia executada representa a maior parte da frustração das pessoas. Mas, Thiago, ok, fala mais. O que frustração tem a ver com fé? Boa. Você entende? A gente falou sobre recurso. Sim. Todo recurso faz com que você crie uma expectativa. Toda expectativa não cumprida gera frustração. Sim. Certo? Gera frustração. E quando eu começo a empilhar frustração, eu coloco um sistema neural meu para funcionar, a matriz de formação de crença. Uma comunicação gera um sentimento gera um pensamento, e toda crença é autorrealizável. A crença é formada por uma matriz. Mas também, de novo, tá. A tricotomia. Tricotomia. Comunicação, pensamento, sentimento. Isso gera uma crença e toda crença é autorrealizável. Se realiza na minha vida aquilo que eu acredito. Aquilo que eu entendo. Tá. Isso está ligado à fé. Isso está ligado à fé. Porém, entretanto, todavia, se eu começo a empilhar frustrações, qual é a minha concepção de fé? O Deus que eu sirvo é um Deus que realiza, não é um Deus que faz alguém de bobo. Tá. Se eu começo a empilhar frustrações, eu começo a entender que aquilo que eu acredito não se manifesta. Sim. E eu paro de acreditar em Deus. Caramba. Que forte isso aí. Que loucura. Vai se esvaziando esse... E vai se esvaziando. Por isso que quando a gente fala de calcular, de planejar, é muito importante a gente lembrar do que nós vamos abrir mão. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala do dinheiro investido em um lugar. E o dinheiro que não vai ser investido em outro. Quando eu falo de calcular sobre tempo, eu falo sobre o tempo que vai ser investido em um lugar e o tempo que não vai ser investido em outro. Sim. Quando eu falo de energia, de capacidade de realização, eu falo sobre o tempo que vai ser, a energia que vai ser investida em um lugar e a energia que não vai ser investida em outra. Sim. Isso é incrível, porque o Thiago está falando aqui, Giovanni, e saltou para ele está colocando isso, dando evidência no texto, do cálculo, que é essa ciência exata, né? Cara, essa aqui é uma ciência mais exata do que Deus. Não tem como. Pedis e recebereis. Isso é uma ciência exata. Caramba. Giovanni Claudino. Cara, o que me saltou aqui, ó, foi a frustração faz com que... Só que a frustração vem da falta de planejamento. Sim.
Então, cara, olha como é louco. Porque o que distancia a gente, às vezes, é a falta de a gente ler um simples texto, né? Pô, cara, antes de eu programar isso ou aquilo... Começar um projeto. Começar um projeto. Mas a gente vai só na força do vamos. Então vamos. E não tem um projeto. Por isso, muitas coisas não continuam. Vamos trazer isso à luz da Bíblia? Tá. Provérbios 16. Marcadinho aqui. Tá. Deus ia me dar a oportunidade de falar isso. Tá. Obrigado, Papai do céu. Ao ser humano foi concebida a capacidade de planejar. Ou seja, a mim, a você e a você foi dada a capacidade de planejar. Deus não dá recursos desnecessários. O Senhor, quem dá a palavra certa. Sim. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Agora olha só o que ele fala no versículo 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Olha só, qual é a possibilidade da minha obra dar certa se não existe um plano? Porque eu preciso consagrar a obra por meio do plano. O plano é quando eu peço para Deus um plano. Sim. Deus, quando eu peço o resultado, Deus me dá o caminho. E aí vem uma coisa sobre milagre. Pois é, porque às vezes o que o cara pede, o que o cara planejou, o projeto, não é tão fácil. Vai precisar de uma intervenção aí. O milagre não é o fim. O milagre é o meio. O milagre é o meio. Se você for para passagem onde aqueles 4 amigos colocaram o paralítico por cima do telhado. E Deus ele fez o primeiro milagre. E o primeiro milagre foi curou ele de todos os pecados. Mas para provar que eu sou, levanta e anda. E quando ele levantou, ele diz: volta e carrega a tua maca. Para que tu lembres de onde veio o teu milagre. Porque o milagre é o meio. E o milagre começou muito antes de Deus dizer: você está curado do seu pecado. O milagre começou quando ele tinha 4 amigos para subir ele. Para colocar ele em cima do telhado. Você já pensou, gente, imagina a trabalheira. Imagina a trabalheira. Imagina a trabalheira, o cara pesado, paradinho. Imagina a maca naquele tempo. Era um pedaço de madeira. E ele tinha amigos para colocar ele lá de cima. Não, pensa no trampo que tiveram. Porque quando eu leio essa passagem, eu fico pensando assim, ó, eu não seria esse amigo aí. Mas Deus liberou 4 amigos, fizesse uma multidão. Sim. Gente, vocês já pararam para ver, para pensar como é uma multidão naquele tempo sem ordem? Onde a ordem estava sendo estabelecida. Onde todo mundo estava procurando um milagre. Tava todo mundo, Jesus estava lá, estava todo mundo louco, desesperado, querendo ter a sua própria experiência com Jesus. O cara arrumou 4 amigos que deixaram a experiência dele para ter a experiência do amigo. Cara, que milagre! Caramba. Que milagre. Que milagre. E aí tem uma passagem na Bíblia também que todo mundo conhece. Tá. Tiago 2. A fé sem obra é morta. Vamos entender o que é obra? Vamos entender o que é uma fé sem obra? Sabe, quando a gente fala sobre fazer a obra acontecer, as pessoas, Deus me perdoa, de maneira ignorante, linkam isso ao primeiro passo. Dá o primeiro passo, Deus vai colocar o chão. Não. Isso não é fé. Fé é quando você dá o primeiro passo e você tem certeza que existe um chão debaixo do seu pé. A fé começou antes. A fé começou antes. Só que olha só, vamos levar isso para o mundo dos negócios? Boa. Vamos levar. Tá. Vai lá. Existe uma diferença entre implantar e implementar. Tá, peraí, vamos lá. Entre implantar e implementar. Algumas pessoas julgam outras que não alcançam o resultado, porque diz que a fé deles não tem obra. Uma fé sem obra é uma fé sem ação. Alguém passa o dia parado, todo dormindo? O procrastinador, ele fica sem fazer nada. O procrastinador, ele só trocou o que deveria ser feito pelo que não precisava ser feito. Existe uma diferença entre fé sem obra e pega essa, fé sem terminativa. Imagine se Deus, se Jesus tivesse uma fé vazia onde ele não tivesse terminativa. Pega essa. Imagina onde a fé não tivesse terminativa. E ele chegasse ao pé do Calvário e dizia: ok, eu não quero mais ser crucificado. Vou sair fora.
Imagina como é que a gente tava hoje. Lascado. Imagina, cara. Uma fé sem obra não é uma fé sem ação, necessariamente. É uma fé sem terminativa. Você precisa calcular os recursos que você tem. E a gente volta agora para Lucas. E você precisa calcular os recursos não para você começar, mas para você terminar. Você vai assumir o ministério? Tá. Veja o tempo que você tem para você não só começar, mas para você terminar a obra. Porque Deus não fez a gente para boas obras. Fez a gente para boas e grandes obras. Que demais isso. Né? Você entende? Você entende? Deus deu, você vai, sei lá, em Provérbios 16. Deus nos deu a capacidade de planejar. Planejar é calcular. 3 recursos, tempo, energia e dinheiro. Quando ele fala de dinheiro, ele fala de recurso. Sim. E ele calcula para que aquilo que você comece. E ele falou, começar é fácil, porque todo mundo vai plantar o alicerce. Mas aquele que é zombado não é o que começou, é o que não terminou. Sim. Aquele que é humilhado não é aquele que não começou. É aquele que começou e não terminou. Porque, amigo, se você for chamado por uma coisa que você não tem recurso, Sim. você não tem tempo, não tem energia, não tem dinheiro, e você não começar, você não será humilhado. Mas cuidado, não confunda covardia ou ousadia. Também não confunda, isso é forte, Tá. ousadia com inconsequência. Sim. Opa. Não confunda ousadia com inconsequência. Que é a falta do cálculo. Muitas pessoas com discurso de falsa coragem. É que eu sou ousado. Opa, você está sendo inconsequente, amigo. Você está colocando a sua família em risco. Você está colocando o seu ministério em risco. Você está colocando o seu filho em risco. Você está permitindo que o mundo entre na sua casa. Porque você não calculou o tempo que você tem para trabalhar. Porque você não calculou o tempo que você tem para o seu casamento. Porque você não calculou o tempo que você tem para a palavra. Porque você não calculou a sua capacidade de realização. Porque você não calculou o dinheiro que você tem. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta, me permite, Giovanni? Por favor. Uma dor, tá? Dor aqui. Lidero homens na onda dura. E muitos colocam o seguinte. Tem um grupo, toda segunda, 8 da noite. Estou lá. E a troca de prioridade de muitos é o quê? Cara, eu tô trabalhando demais. Não tô tendo tempo para ir, para estar. E não tô tendo tempo para leitura, não tô tendo tempo para família. Os caras estão, como você citou há um pouco atrás, eu lancei um devocional essa semana, inclusive sobre isso. Estão abrindo mão do seu papel, né? E às vezes até usando a escritura, não, mas eu tenho que prover. E é isso que eu tô fazendo. Então eu não tô tendo tempo para ter essa comunhão com Deus, porque Ele entende o meu coração que nesse momento eu estou provendo. Qual o perigo de não saber dosar isso por falta de inteligência? Eu vou um pouquinho antes. Tá. O fardo é leve ou é pesado? Tá. O fardo é leve. O jugo é suave. Sim. Quem tá falando não sou eu. Ele botou no colo do Jesus, tá? A gente tava falando com o Giovanni antes de começar. Isso aqui não merece a minha interpretação. Eu não interpreto a Bíblia. Eu peço a Deus que me revele um entendimento. Mas interpretar com o meu sistema falho de crença, não quero. Eu sou falho. A palavra é a verdade absoluta pelo qual eu caminho em cima. Então eu não interpreto a palavra. Isso é meu manual, isso é meu checklist. E se o fardo não for leve e o jugo não for suave, eu estou trabalhando errado. Alguma coisa tá fora do lugar. Alguma coisa tá errado. Amigo, se você não tem tempo para tua esposa, se você não tem tempo para teus filhos, se você não tem tempo para a palavra, não é porque você trabalha muito, é porque você trabalha errado. E a verdade precisa ser dita. Verdade? Sim, a verdade precisa ser dita. Com muito amor, se você não tem tempo, você está trabalhando errado. Tá. O fardo é leve, o jugo é suave. Existe uma questão daqueles que se entregam ao trabalho, porque eles morrem de medo de ser rejeitados. Mais uma vez nós voltamos para a orfandade. Eu conheço o meu pai. Sim. E o meu pai não me abandonaria se eu fizer a minha parte e aos pés dele me colocar. E se você tem medo
de se prostrar aos pés de Deus, é porque você é órfão. Caramba. É porque você é órfão. No mundo, todo desajuste vem da rejeição. Porque a rejeição... Tá. A rejeição. O senso de orfandade. Rejeição, quando a gente fala, é orfandade. E não é que Deus te rejeitou. Deus Pai te rejeitou. É porque você se sente rejeitado. Sim. Você não tem intimidade. E aí, gente, entrar isso numa dinâmica emocional, a gente vai falar sobre paternidade, sobre maternidade, sobre iniquidade, que são as heranças geracionais do pecado, que você, sem consciência, você replica. Você entende a necessidade de desligar com uma paternidade, com uma maternidade terrena e se ligar com uma paternidade celestial? Pensa, é muita coisa, né? Você entende que tem muita coisa. Por isso que pai e mãe não é para sempre. Tá. Porque uma hora eu preciso me desligar dos meus e me ligar Com o Senhor. com o Senhor. Pai e mãe é a amostra grátis do que o Deus vai fazer pra gente. Vai, Giovana, pelo amor de Deus. Tá, voltando para os negócios. Toda estratégia que eu tenho, enfim, que temos, ela vem de Deus ou não necessariamente? Vamos lá. Não. Tem estratégia que é coisa do inimigo. Tem estratégia que é coisa do inimigo. Inclusive, Deus... Posso? Claro. Deus não tem estratégia. Deus tem uma história pra gente que já está escrita antes da nossa concepção. As pessoas querem, Deus, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia, Deus. Tá. Não, Deus, cumpre a tua história na minha vida. Inverteu a prioridade. Sabe qual é a minha metodologia? Ela não é de planejamento estratégico. Ela é de estrutura estratégica de execução. Eu não ligo para a estratégia. Eu ligo para aquilo que é feito. Você entende? A estratégia vai mudar. Porque o inimigo tem plano. Deus tem história. O inimigo tem plano. Deus tem história. E detalhe, o inimigo é tão burro que os planos dele são sempre os mesmos. Se você conhece Deus, você sabe lidar com os planos do inimigo? Sim. Porque você tem uma história criada antes da sua concepção. Quando você não estava nem no ventre da sua mãe, mas você era projeto só de Deus. Você era projeto só de Deus. Existia um plano. Então, a primeira estratégia que eu preciso é a estratégia para executar o plano de Deus para minha vida. E isso começa pela identidade. Pela identidade. Saber quem é. E aí tem um monte de gente loucamente procurando um propósito. Por que você está procurando um propósito se na Bíblia diz qual é o teu propósito? Amar uns aos outros. Esse é o teu propósito. Não existe outro propósito para o cristão. Está na Bíblia. Que forte isso aí. É que a realidade é que às vezes a gente pensa em montar grandes estratégias quando o Senhor não quer isso, né? É às simples. vezes não... Inclusive a complexidade é inimiga da execução. E sabe por que o inimigo complica? Para que você não se ache capaz de executar. Deus é simples. Deus é amor. E detalhe, o que é amor? Amor são 10 mandamentos. Pronto. Amor são 10 mandamentos. Amor não se traduz na misericórdia de Deus. O amor se traduz nos 10 mandamentos que Deus deixou pra gente. Cumpre os mandamentos que você vai conhecer o amor de Cristo. As pessoas querem poetizar. Tá. Sabe? Querem poetizar o mundo dos negócios. Não, gente, não tira a poesia como um todo, senão sua vida vira uma faca na bota e ela vai virar um inferno na terra. Mas não existe uma grande poesia por trás. Existe um Deus presente. Sim. Que simplifica a minha vida. Que simplifica a minha vida. Eu não preciso de marcar horário com ele. Eu não preciso... Ninguém perece por falta de estratégia. Ninguém perece por falta de estratégia. Inclusive, como eu falei em Provérbios 16, Deus deu a nós a capacidade de planejar. Não, isso aí vai dar um trava na mente agora, tá? Porque a thumb vai ser essa. Atenção, hein? Ninguém perece por falta de estratégia. A gente vai botar a lata do Tiago, tá? Ninguém perece por falta de estratégia. Tiago. As pessoas perecem porque elas não estruturam a estratégia. Tá. Elas não calculam se elas vão ter tempo, dinheiro e energia para terminar. Pra terminar. Voltamos para Lucas 14. Sim. E isso é muito comum, né? Eu vejo, falando nesse sistema
de facilitar, de Deus facilita, mas a gente às vezes, né, ouve o diabo e dificulta as coisas. Eu estava falando isso agora, eu lembro muito de casa, residência, casa, a estrutura de casa. Antigamente se juntava 4 ou 5 amigos e construíam uma casa. Porque não era difícil fazer a casa antigamente. 4 paredes, dividia no meio, botava um piso. Hoje em dia as casas, tu precisa de engenheiro, de arquiteto, disso, daquilo, muita grana, porque é tudo tecnológico. Ou seja, a realidade é que a gente às vezes dificulta o fácil. E aí eu estou citando exemplo de casa e sonharia em ter essas casas modernas. Não é esse o caso. Mas às vezes gera muito mais energia para ter um simples resultado que é casa. Vamos tornar esse exemplo mais comum para todos. Tá. Empresa quando cresce. Amigo, eu tô crescendo para ter uma vida mais complicada, eu tô crescendo para ter uma vida mais fácil. Por que tantas empresas quando crescem transformam as empresas num monstro devorador de lucros, mas quando elas tinham uma empresa pequena, eles lucravam muito mais? Lembrando que o empresário não vive do que fatura, vive do que sobra. Sim. Lucro, amigo. Sim. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade. Eu sei. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade. Por que tantas empresas crescem e tornam a empresa complexa? Sabe o que eu mais recebo na minha mesa? Tá. Não são empresários querendo ganhar mais dinheiro. São empresários cansados. Perfeito. Tá todo mundo querendo mais dinheiro. E sabe que quando o empresário cansa, sabe o que ele sai loucamente atrás? Do dinheiro. Porque ele acha que o dinheiro vai fazer ele comprar uma solução. Dinheiro é recurso, dinheiro não é solução. Dinheiro é recurso, não é solução. Certo? E aí ele vai e entra nesse looping. Ele entra nesse looping e sabe o que na verdade ele quer? Só um pouquinho mais de paz de espírito, meu irmão. E Só eles quer voltar. desvirtuam um recurso que Deus criou pra gente, o dinheiro. Porque o dinheiro é bom. Sim. O dinheiro é bom. E ele desvirtua a imagem do dinheiro na vida dele. Porque olha só, vamos falar da vida de um empresário normal? A gente tem 3 recursos, certo? Mas no começo da jornada, a grande maioria só tem 2. Tempo e energia e não tem dinheiro. Sim. É a ordem natural das coisas. E o que o cara faz? Pega todo o tempo e energia, vou fazer dinheiro. E ele faz. Porque é simples, coloca tempo e energia e gera dinheiro. Quando ele gera o dinheiro, o que ele percebe? Eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais energia. E ele comete o primeiro erro dele, tentar comprar tempo. Ele contrata pessoas achando que ele vai conseguir comprar tempo. Mas os boletos deles continuam chegando de 30 em 30 dias. O dia começa e termina com 24 horas. E ele descobre que ele não consegue comprar tempo. Certo? E que ele não consegue comprar energia, porque ele está cansado da mesma forma. Mas o dinheiro tem sim um poder. E de alguma forma sobra um pouquinho de tempo. Certo? E sobra um pouquinho de energia. Mas paladar não retrocede. Você sobra um pouquinho de tempo, você sobra um pouquinho de energia, mas o seu dinheiro baixa. E o que você faz? Você volta de novo para o mesmo lugar. Porque você pega aquele tempinho, aquela energia, certo? Pra fazer mais dinheiro. E voltou para fazer mais dinheiro. E literalmente as pessoas ficam trocando tempo e energia por dinheiro, dinheiro por tempo e energia por dinheiro. Ei, entrou na rodinha do hamster do empresário que corre e não sai do lugar. Tá sempre na mesma gaiolinha. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo é o Deus da multiplicação. A matemática de Deus não é 2 mais 2 igual a 4. A matemática de Deus é 2 mais 2 igual a 5, 2 mais 2 igual a 10, 2 mais 2 igual a 20, 2 mais 2 igual a 1 milhão. E a única coisa que vai dar satisfação para o empresário se chama investir tempo, energia e dinheiro de maneira consciente para que lhe sobre mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Isso se chama paz de espírito. Meu pai amado. A estrutura estratégica, a metodologia, ela vem para que você distribua os recursos numa timeline madura. Para que você não tenha que lidar com frustração. Para que você tenha espaço para ser ousado. E para que você consiga colocar as coisas na ordem de prioridade. Eu achei demais. Tiago, não sei até que hora você tem aí, Tiago. Tem mais 10, mais 15? Manhã inteira, irmão. Tá. Então vamos mais 15 aqui, O dinheiro, eu vi certa vez, eu achei maravilhoso. Ele é um bom servo, mas um péssimo senhor. Sim. Se você tem o dinheiro e trata ele como para servi-lo, tá tudo certo, meu irmão. Não tem problema. O amor ao dinheiro que é o princípio de todas as tretas da terra. Tá? Então, o dinheiro não... Às vezes as pessoas demonizam demais. Mas agora, se você coloca ele como senhor, ele é um bom servo.
mas como o Senhor, ele é terrível. E olha só, a verdade, as pessoas falam, dinheiro é um potencializador de caráter. Tá. Certo? E aí? Mais uma vez, eu vou voltar numa coisa que eu acho muito importante. A gente tem que, quando a gente lê dinheiro, leia recurso. Dinheiro é só um recurso. E a gente tem 3 recursos universais. Fazer essa tradução já. Faça a tradução. E a gente tem 3 recursos: tempo, energia e dinheiro. E os três são potencializadores de caráter e podem se tornar, em vez de recurso, senhor. Se você endeusa o seu tempo, porque eu tenho que tempo para mim, tempo para mim, tempo para mim, tempo para mim, desculpa, você se torna um vadio de plantão. Se você endeusa a sua energia, não, porque eu vou reservar energia para as minhas coisas, eu não posso sentar, é porque eu tô cansado, então eu trabalhei o dia inteiro e eu não consigo sentar no chão para brincar com as minhas crianças. Porque, amigo, não é só sobre chegar em casa e sentar no chão para brincar com as suas crianças. Você não pode parecer cansado para elas. Tem essa também. Porque se você sentar com cara de cansado para brincar com suas crianças, ei, a mensagem foi passada. Mais uma vez a gente volta. Recado não é aquilo que eu falei, recado é aquilo que foi recebido. Mas eu sentei para brincar com a cara de cansado. Às vezes a criança não entende, mas a esposa, o caos está instalado, tá? Se senta para ter um tempo com ela, com cara de cansado. Dizer, mais perigoso ainda, realmente a criança não entende, mas ela absorve 100%. Porque até os 12 anos a criança não tem filtro, ela é uma esponja. Vai sugando. Eu suguei meu pai brincando comigo de cara amarrada. Então quando eu brinco, as pessoas estão de cara amarrada. E brincar é ruim, porque as pessoas amarram a cara. Brincar é obrigação. E aí eu tenho o workaholic. Tá. E aí do workaholic eu vou pro burnout da vida. Cara, a nossa vida é uma sucessão de fatos. Caramba. É uma história realmente, É uma né? história. É uma história. É uma história. E quando a gente fala de história, tem uma coisa muito interessante. Cronos e Kairos. Pronto. Tempo do homem e tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo da graça. O tempo da graça é o tempo da promessa. E quando que as promessas foram liberadas na minha vida? Antes da minha concepção. Por que eu falo que o tempo de Deus é para frente? O tempo de Deus é agora. Meu pai amado. O que me separa do tempo de Deus são os meus comportamentos, são as minhas emoções, são as minhas ações. É não planejar, é não ter terminativa, é caminhar na palavra somente um dia. Eu tenho uma prática. Tá. Sem Bíblia, sem café da manhã. Vi o teu stories hoje. Sem Bíblia, achei maravilhoso. sem café da manhã. Eu tenho uma prática. Eu tenho que criar meios de me obrigar. Peguem essa. Habilidade do líder moderno. Tá. Capacidade de gerar compromisso. Quem não tem a habilidade de gerar compromisso, não tem a capacidade de realizar ao longo do tempo. E a gente vai para a concepção do que é sucesso. Sucesso é resultado? Sucesso é resultado ao longo do tempo. Porque, amigo, sabe quando é que a gente vai saber que deu certo? Quando no fim do tempo Jesus voltar e eu subir com ele. Até então é só jornada. É só caminho. Só caminho. Ó, eu tava vendo, antes de tu falar, eu tava vendo um amigo meu, Kleber. Obrigado, tá? Até meu, vai. O Kleber, ele tá nessa linha, cara, e de regrar as coisas, porque a gente sabota isso. Eu tava lendo Provérbios e uma coisa me chamou a atenção era Provérbios 6:6, se eu não me engano, que é: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso muitas vezes, e aí me veio, voltando para o casamento e família e dentro de casa, ou seja, não é ser preguiçoso só no trabalho, é entrar dentro de casa e ser preguiçoso com a minha esposa. Porque quando eu namorei com a minha esposa, eu morava em Floripa e ela em Joinville, e não me custava nada eu sair num dia de feriado, quarta-feira, vir em Joinville e voltar de carro. Não me custava isso. Meu, era lindo. Eu vinha com gosto. Não me custava eu sair daqui meia-noite de domingo para 8 horas abrir a loja em Florianópolis. Não me custava. Isso não me custava. Quando meu filho nasceu, não me custou na maternidade ficar com ele no colo 12 horas direto. Não me custou. Por que agora está custando? Você entende a questão da diferença de uma fé sem obra e uma fé sem terminativa? Cara, se você não vai terminar, nem começa a obra. Isso. Porque entende, é jornada. É jornada. O que vai dizer que a gente deu certo é quando eu ascender aos céus com Jesus Cristo. Antes disso, nada. Inclusive, isso tem a ver com tem 4 fatores críticos que mais impedem as pessoas, as pessoas de executarem a estratégia. Tá. Né? Barreira de visão. Apenas 5% das pessoas compreendem a visão.
Elas conseguem ver de maneira míope, turva, e elas não compreendem. Ok, você tem um Deus, mas você é capaz de descrever o seu pai? Eu sou capaz de descrever o meu pai. Por quê? Porque eu vejo ele face a face. Porque eu escuto ele. Isso se chama intimidade. Sim. Uma fatia pequeníssima das pessoas buscam essa clareza da visão. A clareza da promessa. Sim. Certo? E dentre os 4, 2 me chamam muita atenção. A questão de poucas pessoas entenderem a visão. Tá. E uma que 60% das pessoas não relacionam a estratégia ao recurso. Ou seja, elas se permitem não exercer consciência. Existem 3 níveis de consciência. Consciência disfuncional, consciência relativa e consciência plena. A consciência plena é um traço de perfeição. É quando eu enxergo as coisas exatamente como elas são. Tá. E isso é o que eu peço todos os dias por Espírito. Deus, me dá sabedoria. O que é sabedoria? Enxergar as coisas como elas são, para que eu tome as melhores decisões. Sim. Para que eu tome as melhores decisões. Certo? E aí eu entendo, tenho consciência, essa consciência plena. Eu tenho consciência plena? Você tem? Você tem? Não. Não tenho. Eu vejo as coisas também, o meu sistema de crenças, as minhas feridas emocionais ao longo da minha vida me fazem deturpar a imagem de Cristo. Ô, Thiago, rapidinho de consciência plena para não perder esse teu gancho maravilhoso que é o quê? Às vezes a consciência plena, as pessoas têm a ideia de que é só o que eles estão vendo, né? E aí eu lembro de Eliseu e o seu servo e o rei da Síria tá lá fora com o exército cercando a casa. E aí o servo olha o exército e fala: ai meu Deus, meu senhor, acharam nós. Nós estamos lascados agora, tá? Nós vamos morrer tudo aqui. E aí Eliseu fala assim: calma. Maior o que está em nós, do que está com a gente, do que está com eles. Mas o servo estava vendo um grande exército. Aí Eliseu diz assim: Senhor, abre o olho dele. Para que ele enxergue. E aí ele enxergou plenamente. Essa visão plena que enxerga, claro, não só o que a gente vê, mas o espiritual, que é o que você fala. E olha só, olha essa outra barreira que impede as pessoas de executarem a estratégia, a barreira humana. Apenas 25% das pessoas recebem incentivo pela trajetória. Todo mundo quer pagar a mais, receber a mais pelo resultado, mas não pela jornada. Apenas 25% das pessoas se dão incentivos porque estão vivendo a jornada. Amigo, teu resultado é lá em cima ou lá embaixo. Você precisa incentivar-se na jornada. Existe um mecanismo neural, certo? Que ou eu tenho uma recompensa ou eu tenho uma consequência. Neuroassociação. Se eu vou pro culto, se todos os dias eu oro, por que eu coloquei sem Bíblia, sem café da manhã? Neuroassociação. Tô com fome. Vai ler a Bíblia. Você precisa criar meios de se obrigar. Sim. Ei, Jesus não é uma opção na minha vida. Cara, inclusive, isso é uma coisa forte. Muitas pessoas querem tratar uma necessidade como uma possibilidade. Não trate Cristo como uma possibilidade na sua vida. Glória a Deus. Ele é uma necessidade. E se ele é uma necessidade, você tem obrigatoriedade. Por isso que eu amo a concepção do amor, que o amor é o mandamento. O amor é obrigação. O amor é obrigação. Ele não é um caminho, né, Thiago? Ele é o único caminho. O único caminho. E olha só, 85% dos grandes executivos não reservam mais do que... 85% dos executivos reservam menos de 1 hora por mês para discutir o futuro. Tiago, o que isso tem a ver com o mundo espiritual? 85% das pessoas reservam menos de 1 hora por mês para discutir o tempo que elas vão subir aos céus. Ei, ansiedade não é excesso de futuro. Mentiram para vocês. Ansiedade é excesso de achismo. O que existe entre a minha ação e o meu resultado é um fator tempo. Onde eu começo a minha ação conhecendo a estratégia e o Deus que eu sirvo, e essa interrogação que tem aqui no meio, eu mato ela, e eu vou com verdade, certeza, fé manifestada para o meu resultado, e aí eu tenho boas expectativas. Eu tenho de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Para que tenha isso, você precisa ter certeza. Certo? Mas quando você pauta a sua vida no achismo, é óbvio que você vai ser dominado pela ansiedade. Se você não conhece o seu pai, você é dominado pela ansiedade. Se você não conhece a estratégia, você é dominado pela ansiedade. Se você começa uma obra sem saber se você tem dinheiro para terminar, você é dominado pela ansiedade. E a ansiedade ceifa a sua capacidade de realização. Então o que Lucas está falando ali está envolvido o emocional também. Totalmente. É sobre estrutura de acesso. Mas mais do que isso, Lucas, a parábola que é trazida, ela fala sobre a construção de um prédio. Mas, de fato, para o que eu preciso me preparar? Para o que eu preciso me preparar? A minha estruturação estratégica, a minha fé conterminativa precisa estar preparada para o quê? Qual é a minha visão extraordinária? Sabe, o que eu vejo? Que é o fim. Aquilo que nem olhos ouviram, ouvidos ouviram e nenhum coração sentiu. Eu não me preparo para o meu objetivo. Tiago, então para que eu preciso de objetivos? Os objetivos são a amostragem dos comportamentos que te levarão a subir com Cristo no final dos tempos. No final não, no início dos tempos. Porque a escatologia não fala sobre o final dos tempos, fala sobre o início dos tempos. É o final do tempo do fiel e o começo do tempo do fiel. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O tempo ficou curto. E a pauta ficou. Não, eu vou dizer um negócio. Convidar para mais... Já faz a pergunta. Eu só vou mandar mas eu não para ele só essa parte, tá? Você aceita vir mais no mínimo 2 vezes? Porque a gente precisa vir mais para falar sobre o tema. Tem um monte de pergunta aqui. E mais pelo menos mais uma coisa. Sei lá. Tricotomia. Então, pelo menos mais 2 vezes. Esse ano eu tô falando. Mas com vocês eu não tenho compromisso, mas com Cristo eu tenho. Eu vou mandar esse corte, tá? Thiago, Deus tá mandando. Sempre no final do podcast, a gente conversando sobre o tema, a gente encoraja a igreja, os irmãos que estão assistindo, muitos aqui não são cristãos, temos grandes irmãos que acompanham, que já são da fé, mas tem muita gente nova também. Tem muita gente que quer empreender, que tem sonhos e às vezes tem aquela trava de ele pensar assim, mas se é vergonhoso começar e não terminar, então eu não vou nem começar. E aí, às vezes, planos que ele tinha, sonhos, desejos que ele tinha, ele se prende nisso. Mas eu gostaria que você desse 2 conselhos agora para 2 tipos de pessoas. Primeiro, para quem lançou o alicerce e agora, às vezes, está perdido porque não calculou o preço. E se aqui tem alguma direção para isso, para esse tipo de pessoa. E para aquele tipo de pessoa que diz assim, cara, eu não vou nem tentar, eu acho que nunca deu certo, não sei se eu sou para isso. Eu vou começar pelo conselho pro primeiro que não começou, tá bom? Tá bom. Daquele que não começou. Deus é pai. E eu entendi isso depois que eu me tornei pai. E eu cheguei a me emocionar falando disso. Porque eu quero honrar meu pai. E pra mim a melhor forma de honrar meu pai é dando certo na vida. Enquanto eu não der certo na minha vida, eu não honrei o Deus a que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus de prosperidade. Amém. O Deus que eu sirvo é um Deus que diz que o fardo é leve, o jugo é suave. É um Deus de muitas coisas. É um Deus da simplicidade. Então, se você não começou, com muito amor eu te falo, você não honrou a Deus ainda. Porque Deus te quer prosperando. Amém. Se você ama verdadeiramente o coração de Deus, faça alguma coisa. Dê certo na vida. Dê certo na vida. Deus, ele tem prazer em ver um filho dando certo. Quem tem um filho vai entender muito bem isso. É verdade. Quem tem um filho vai entender muito bem verdade. isso. Para quem começou e não sabe como vai terminar, entenda que maturidade está numa linha do tempo, jornada. E a única coisa que existe entre a realização, entre o Cronos e o Kairos, é o seu comportamento. E se você se viu sem capacidade de terminar, primeira coisa, se humilhe. Segunda coisa, confesse. Terceira coisa, peça. Tantos planos que eu comecei de maneira prepotente. E aí vem um conselho precioso para aquele que começou e terminou.
peço para que Deus lave o seu coração do orgulho. Amém. Porque uma das manifestações do orgulho se chama pré-potência. Se lançar para fazer aquilo que eu não estou preparado. Se lançar para fazer aquilo que eu não estou preparado. Pré-potência. Peça a Deus que tire o orgulho do seu coração. Se humilhe, confesse. Peça a Deus e distribua essa nova fase numa nova linha do tempo. Sempre há tempo de recomeçar, porque Deus renova a graça dele todas as manhãs. Amém. Você pode não ter terminado ontem, mas hoje é dia para você começar e terminar. Amém. Tiago Zanini, meus irmãos, com a gente no Santo Podcast. Que bom ter você aqui, cara. Amém, irmão. Foi bênção. Bênção demais. Eu peço que você que está acompanhando, foi extremamente edificado, siga o Tiago Zanini nas redes sociais. Acompanhe. Eles lotam a Expovilha, que é um negócio louco, tá? Não, eu nunca fui ainda. Tá? Na próxima eu vou. Nós iremos, tá? Santo Podcast. Bater na porta. Thiago mandou. Não, e eu fiquei, tipo assim, falei, cara, como é que pode? A Ju Pamplona, uma amiga minha, que tava lá, eu falei, o que a Ju Pamplona tá fazendo? Fazendo aí. Aí, tá? Cara, hoje ela congrega ali na Onda. Ela, não sei se podia falar, mas eu vou falar. Tá numa rádio gospel, ia abandonar o rádio, entendeu que o chamado dela de comunicar, se Deus deu algo, ela tem que usar, não tem pra onde correr. Ela disse assim, ó, eu falei que eu não volto mais pro rádio, surgiu a oportunidade, eu falei, vou ter que falar. E tá lá. Então, assim, vocês fazem um grande evento aqui em Joinville. Esse ano tem ainda ou só ano que vem? Na verdade, assim, a gente tem duas modalidades. A gente tem a modalidade presencial e a gente tem a modalidade global. Então, a gente tem um auditório, onde, na verdade, 2 em 2 meses, 2 meses e meio sempre acontece ao redor do Brasil. Né? Nós trouxemos 2 vezes para Joinville. Se Deus quiser, for da vontade de Deus, e eu peço que seja, vai vir próximo ano também, uma grande operação. Tá. Né? Mas acontece 2 em 2 meses aqui na modalidade global. Tiago, o que é a modalidade global? Ao vivo, certo? E num auditório onde nós reproduzimos tudo. Luz, som, monitoria, tudo acontece. Então, de 2 em 2 meses acontece aqui na nossa unidade, a Ministro Caloja já acontece. Mas, de fato, a gente tem uma missão. Construir um mundo extraordinário e abundante, e a Febracis acredita nisso. Né? A Febracis acredita na construção de um mundo extraordinário e abundante. E o planejamento estratégico acredita que onde tiver um casamento destruído e um filho abandonado, a gente vai buscar mesmo que custe o nosso dinheiro. Caramba! Ó, Giovanni, o que a gente faz com esse episódio agora? Esse episódio é um pouquinho diferente. Então tu vai mandar pro teu patrão. Não é no grupo da tia. Não. No grupo da tia. Manda também. Manda também. Manda, porque as tias gostam. Elas gostam. Mas manda no... Isso. Aquele sobrinho não deu certo. Não terminou, hein? E aí ela vai mandar... Isso. Manda pro grupo da tia. A tia vai resolver. Mas, manda pro teu patrão. Manda pro teu empregado. Aquele que trancou a faculdade. Manda pro que trancou. Manda pra mim, então, no caso. Manda pra mim. Pode mandar pra mim, que eu tenho um monte de projeto. Eu posso dar um jeito de mandar pra todo mundo? Pode. Manda pro procrastinador. Pronto! E uma coisa que tu falou, que, assim, que o procrastinador, ele não tá fazendo nada. O procrastinador dorme cansado, meu amigo. O procrastinador dorme cansado. Cansado e culpado. O realizador só dorme cansado. O procrastinador dorme cansado e culpado. E aquele que é realizador dorme só cansado. Pronto. Cansado e culpado porque passou o dia fazendo o que não devia. Pronto. É isso aí. Que louco isso aqui tá. Não. Aqui já dá mais um, tá? Já vamos combinar. Isso. Meus irmãos, agradeço você que ficou até aqui, agradeço a sua paciência. Tenho certeza que o Senhor falou com você. Foi plena convicção nisso. Fique acompanhando os próximos episódios também do Santo Podcast. Clique aqui no se inscrever se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Nós temos um novo quadro agora no Santo Podcast, que é o Conectado na Palavra. Eu fiz o primeiro falando sobre mandamentos descritivos, prescritivos. Nessa semana vai sair com o Hernandes Dias Lopes. Coisa pouca. Estive com ele, maravilhoso também. Nós vamos já armar o Marapuca. Aqui, ó. Deixa só cortar. Relaxa. Que nós vamos armar a Marapuca da Braba. Relaxa, tá? Que tu vai ver ele lá. Exato. E que você possa ser profundamente abençoado e edificado. Amém. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu.